Olá, pessoal. Turma de Criminologia e Fundamentos do Direito Penal. Então vamos para a nossa aula de Criminologia. Creio que hoje seja a penúltima aula. Semana que vem faremos a última aula de Criminologia. Então hoje nós trataremos da moderna criminologia, que nós vimos que existe o estudo da teoria sociológica, psicológica e biopsicológica. Nós vamos estudar a teoria sociológica, que é mais ligada ao direito. Nós vimos que tem a teoria do consenso e a teoria do conflito. Então, passaremos agora, dentro da teoria sociológica da criminologia, a estudar as escolas da teoria do consenso. O que diz a teoria do consenso, como nós vimos na semana passada? Que os indivíduos compartilham de objetivos comuns dentro de uma sociedade e, por isso, eles acatam as regras. Se todos buscam os mesmos objetivos, a ideia que sobra é que acatariam as regras, ou seja, haveriam menos crimes, menos infrações à lei. A primeira escola, e julgo a mais importante e a que é mais utilizada no mundo como forma de combate ao crime, é a Escola de Chicago. Ela surgiu na Universidade de Chicago após diversos cursos e seminários envolvendo a comunidade, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ela também é chamada de teoria da ecologia criminal ou da desorganização social. O nome já diz alguma coisa. Trabalha com a desorganização da cidade e da sociedade. Né? Então a cidade, ela, segundo os teóricos, ela não é um amontoado de pessoas, de casas, de ruas, de carros, mas a cidade possuía ao menos um estado de espírito, costumes comuns que as pessoas realizavam, né, manifestações culturais, e isso unia, né, esse espírito da sociedade. Então não era um monte de rua, um amontoado de casas, de carros. Porém, com o crescimento, né, das cidades e dos habitantes, os problemas começam a surgir. Esse espírito comunitário, né, manifestado em manifestações culturais, etc., ele deixa de existir, ou passa a diminuir ao menos. Então as pessoas passam a se relacionar de outra forma, né? Se no início havia um vizinho que viajava, o outro cuidava da sua casa, isso é comum, lembro, né? Que antes ocorria isso, o vizinho viajava, ele tinha muito contato com o seu vizinho ao lado, um cuidava da casa do outro, era um interesse comum, né? Mas aí com o crescimento das cidades que eu acabei de falar, há uma mobilidade muito grande. Pessoas mudam de um lado para outro, são criadas zonas industriais, são criadas zonas estritamente residenciais para as pessoas de alto padrão, por exemplo. Né? Em virtude dessa mobilidade, um executivo vai de um país para outro, pessoas ascendem socialmente ou até regridem socialmente, né? Acabam tendo que mudar de locais. E isso cria então uma movimentação muito grande e esse espírito, essa ideia comum, né, como no exemplo dos vizinhos, diminui, né? Os vizinhos hoje em dia praticamente nem se conversam, só chegam para dormir e saem para trabalhar. Então diminui esse controle social familiar, dos vizinhos, né? E acaba então essa grande mobilidade, essa criação de distritos industriais, né, e de bairros residenciais, a criar nesses locais, principalmente os industriais, promiscuidade, vício, né, onde uma grande empresa aporta, surge o traficante, deixa de ter um programa de saúde hospitalar adequado, por exemplo, um posto de saúde. Então desenvolve a prostituição e os vícios, né, nesses locais eminentemente industriais nas grandes cidades. Então isso explica a maior criminalidade nas maiores cidades, porque quanto maior a cidade, mais indústrias, mais desigualdade social e mais crime. Então o nome dado a essa teoria, né, da Escola de Chicago é ecologia criminal. Então é, como eu disse, a desorganização social, né, se identifica então essas áreas criminais, porque rompe-se com esses mecanismos culturais de controle que eu falei no início, lá eu dei o exemplo dos vizinhos. Há essa expansão, essa mobilização, né, e isso causa então essa expansão, essa migração de uma pessoa para outro lado em busca de emprego, por exemplo, ou alguém que está melhor de vida sai da sua residência e vai para um bairro de alto padrão.
E isso então cria uma sociedade, uma desorganização, porque nós temos zonas. Os teóricos da ecologia criminal criaram 3 zonas: as zonas residenciais, as zonas que possuem algum comércio, por exemplo, e aquelas zonas industriais que onde acabam morando os empregados mais pobres e acabam formando aglomerações tipo favelas, etc., ao redor dessas empresas. Então surge a desorganização social, né, com essa migração, com essa zona de trabalho, digamos assim, industrial, doenças, né, mais crimes, prostituição, desordens, suicídios, né, ou seja, o Estado não está preparado para um aporte, um grande fluxo quando uma grande empresa se instala num local, por exemplo. Então as pessoas de baixa renda acabam permanecendo nessas zonas, não conseguem sair e somente as de alto padrão conseguem mudar de local para as zonas de residencial, de residências. E o Estado, então, como eu disse, atua menos nessas zonas, nessas áreas conflituadas. E aí acaba ocorrendo mais crimes, e no vácuo do Estado a gente sabe que se o Estado deixa de atuar, não entrega segurança, saúde, educação, gás, luz, água, as milícias acabam tomando conta, como aconteceu no Rio de Janeiro. E não preciso falar do Rio de Janeiro, aconteceu também aqui em Porto Alegre, exatamente em Viamão. Foi debelado pela polícia uma organização que, num bairro lá de Viamão, pavimentou ruas, pavimentou e iluminou uma praça, criou uma reciclagem de lixo, uma empresa para que as pessoas trabalhassem, ganhassem renda e, obviamente, consumissem entorpecentes. Então, vira o Estado falha, entra a organização criminosa. Isso faz parte, então, dos conceitos de ecologia criminal, ou essa escola, então, de Chicago. Em 1926 foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, né, que detectou que jovens de 10 a 26 anos, residentes em zonas mais pobres, foram levados 37% a mais do que os jovens das zonas urbanizadas para uma delegacia de polícia. Ou seja, 37% a mais os jovens de zonas desurbanizadas, desorganizadas, se envolveram em crimes, e 37 vezes a mais que os jovens das zonas mais organizadas. Propostas da ecologia criminal. A proposta principal é a modificação das condições sociais e econômicas das crianças, né? Uma segunda proposta é colocar empecilhos para que o indivíduo inicie na carreira criminal, né? Envolvimento de grupos de apoio, de escolas, de igrejas, da própria família. E nós temos exemplos de aplicação dessa teoria, exatamente como eu expliquei para vocês, né, esses parâmetros desta escola de Chicago. Então nós temos o bairro Educador em São Paulo, diminuiu drasticamente a violência. Temos a Colômbia, diminuiu drasticamente a violência. Temos atualmente a chamada teoria da dissuasão focada, que está sendo utilizada muito nos Estados Unidos, e um projeto aqui em Pelotas reduziu a violência. E a tolerância zero, a famosa tolerância zero, que determina, que diz que o crime cessou, diminuiu drasticamente nos Estados Unidos pela coerção do Estado policial, não é verdade, né? Ele também, essa política de tolerância zero, ela apresentou muitos programas sociais, além de outros programas administrativos, né, na polícia, por exemplo. Então existe muito emprego dessa teoria da ecologia criminal, ou escola de Chicago, que tem dado bons resultados. No meu entendimento, é a melhor teoria que existe para a diminuição do crime. Só um exemplo, né, dessas políticas de segregação, né, de não tratamento igual das pessoas. Tem um exemplo que não se emprega essa escola de Chicago. Em 1997, a Polícia Militar de São Paulo, ela fez uma operação, criou uma operação, buscava pessoas suspeitas no centro para identificação. Primeiro dia, recolheu 40. Desses 40,
36 eram negros, 40 mendigos lá no centro de São Paulo. E mais de 50% da população paulista era branca, mas recolheu 36 negros e 4 brancos que mendigavam, que andavam pelo centro de São Paulo. Após uma volta de Camburão, conheci ali uma delegacia, acredito eu, né? Foram soltos sem nenhum tipo de acusação, né, e sem nenhum tipo de política social, né? Apenas foram largados no mesmo local. Então não se entende por que isso, né? Bom, segundo, né, a teoria da associação diferencial. Essa teoria ela tem a ver com os crimes de colarinho branco. Se passou, na época, no final de 1930, 1929, nós tivemos a chamada Grande Depressão, que foi a quebra das bolsas de valores nos Estados Unidos, e houve um grande baque econômico nos Estados Unidos. Isso foi solucionado pelas práticas keynesianas. O economista John Keynes criou um programa em que o Estado fomentava a economia, com obras públicas, e as pessoas trabalhando aí teriam, obviamente, um emprego para trabalhar numa obra pública, né? Inclusive, benefícios sociais foram entregues à população mais pobre. Também nessa época, em 1929, 1930, foi abolida a lei seca, né, que proibia a venda e a fabricação e venda de álcool nos Estados Unidos. O que foi, essa proibição foi motivador do surgimento da máfia nos Estados Unidos. E isso tudo também com o aumento da pobreza nessa época, fim da Segunda Guerra Mundial, Grande Depressão, lei seca, tudo isso associado à pobreza que aumentava nos Estados Unidos, também surgiu o crime. Aumentou o crime tanto que essa lei seca foi abolida. Mas, nesta época, e aí é a teoria que nós estamos falando, da associação diferencial, né, white collar crime, ou seja, crimes de colarinho branco. Nesta época, notaram, né, que começaram nessa a época do final aí da Depressão, final da Primeira Guerra Mundial, iniciaram-se grandes transações internacionais econômicas. E isso acabou repercutindo, também notaram a existência de crimes envolvendo pessoas que não se tinha notícia, pessoas abastadas financeiramente, que não se tinha notícia de envolvimentos em crimes, porque o crime era praticado por pobres, na grande maioria. Aí surge essa situação, e aí se passou a estudar essa teoria, esse problema que surgiu de pessoas abastadas financeiramente trabalhando ou produzindo crimes, né, pessoal? Obviamente o chamado crime de colarinho branco, né, crimes econômicos. Isso se deu o nome então de teoria da associação diferencial. E os parâmetros dela é que o homem aprende a delinquir. Então ele participa de um processo, ele se inclui em grupos, e esses grupos já são criminosos, e aí quem se insere lá também aprende a delinquir, né, esse tipo de crime de colarinho branco. Porque ninguém nasce criminoso, segundo a teoria, mas resulta do meio em que vive. Então esses grupos, esses novos paradigmas que passaram a surgir de grandes transações comerciais ao fim da grande crise dos Estados Unidos, né, resulta que empresários, pessoas abastadas, ingressam nesse ramo, nesses grupos comerciais, e acabam aprendendo a praticar crimes. Essa é a teoria, então, do colarinho branco. Depois nós temos a teoria da anomia. A teoria da anomia, ela diz que o crime é um fenômeno normal. Ela é uma criação do Émile Durkheim, né, o filósofo francês, pai da sociologia, que diz que o crime é normal, ele não é patológico, não é uma doença, não surge como se fosse uma doença. Ele é um crime normal, é um fato social normal, e até certo ponto ele é interessante, porque acaba que as coisas, após a prática reiteradas de crimes, coisas podem mudar, a convivência pode mudar, atitudes são tomadas para mudar. Então o Durkheim diz que pode ser até interessante a existência até certo ponto da criminalidade. Então há uma crise nos valores, normas de uma sociedade, e isso acaba então em consequências são consequências, né, do acelerado desenvolvimento econômico, e debilita a consciência coletiva. Ou seja, essa teoria acredita, prega que o crime é normal, um fato social normal, até certo ponto. E a sociedade suporta até certo ponto a existência do crime, o que é verdade. Nós sempre viveremos com um patamar de crimes na sociedade.
Mas, em virtude, então, de uma crise de valores, né, de normas de uma sociedade que está em crise de valores, segundo essa teoria, que é consequência, essa crise de valores é consequência de um acelerado desenvolvimento econômico. Então, é uma teoria que ataca, de certa forma, as nossas relações econômicas. E essas consequências, então, que geram a crise de valores, uma crise de consciência social na sociedade, ela debilita, então, a consciência coletiva das pessoas. As pessoas passam a ser muito individualistas e isso pode fomentar a prática criminal. Cada um quer vantagem, né? Assim, o crime e o criminoso fazem parte do normal funcionamento da sociedade. Sempre vai existir, mas frisando bem que efetivamente é um fato normal, sempre vai existir, sempre existiu na sociedade humana, mas tem um limite de tolerância para isso. Merton, um dos pais, um dos criadores estudiosos dessa teoria da anomia, ele diz que o crime é oriundo de diferentes expectativas culturais. Ele dá um viés mais cultural do que econômico. Para ele, cada grupo tem expectativas culturais, espera alguma coisa da sua vida, do Estado, e pelos caminhos, né, a estrutura oferecida pelo Estado para a satisfação das pessoas, eles não são contemplados, né? Então, quem não recebe esses benefícios para uma vida digna são mais propensos a crime para alcançar um mínimo padrão de vida. Essa é a ideia, então, do Merton. A quarta teoria, teoria da subcultura delinquente. Quarta escola, ou teoria da subcultura delinquente, dentro dessa escola, dessa teoria do consenso. Para a teoria da subcultura delinquente, existem grupos que querem afirmar a sua cultura, né? Seja a cultura da raça, da classe social, né? Mas querem afirmar a sua cultura perante a sociedade. Então, eles passam a contestar certas situações para afirmar a sua cultura. Então, surgem, né, grupos com comportamentos subversivos, né? Nós temos aí skinheads, outros grupos aí que cometem delitos para afirmar a sua cultura, as suas ideias. Não estamos dizendo, obviamente, que são situações corretas, são formas que a teoria identifica a existência e a prática do crime. Então, desses grupos que existem e querem afirmar sua cultura perante a sociedade, nós temos então esta escola que estudou esses fenômenos, que é a teoria da subcultura delinquente. Então surgem esses grupos com comportamentos subversivos, como os skinheads, que eu acabei de falar, os neonazistas, temos aí também. E a ideia desses comportamentos subversivos, desses grupos, é determinada por um conjunto de valores, de ideais, de ideias que eles possuem, né? Então, por exemplo, nós temos hoje o bullying, que há uma agressão e até um isolamento a um grupo. Então, queremos isolar o grupo, sei lá, porque é gordo, porque é negro, porque é feio, porque não fala, por isso, por aquilo. Então, acaba surgindo o bullying. É uma forma, então, de isolar esse indivíduo e não aceitar a sua situação. Há grupos que delinquem por prazer, por afirmação, não por necessidade. Foram coletados uma pesquisa depoimentos que dizem que tem prazer em praticar certos fatos, não é por necessidade. Então, por exemplo, um depoimento que dizia que era proibido jogar lixo, havia escrito numa placa, numa rua, e aí esses jovens foram lá e quebraram a placa e davam risada. Eles queriam, então, tinham prazer em contestar o Estado, né? Em quebrar, em contestar aquela cultura afirmada de limpeza da cidade, né? Então, sejam onde tinha essas ruas, com placas, né, eles quebravam as placas. Ou onde havia uma placa dizendo não pise na grama, quebrava a placa e pisava na grama. Foram depoimentos coletados desses grupos que identificaram uma oposição à cultura dominante. Eles queriam firmar as suas ideias, né,
contestar a estrutura dominante do Estado. É uma espécie, então, de oposição à cultura dominante. Nós temos hoje mais exemplos, né, mais novos, como as raves. As raves são festas, geralmente em sítios, onde as pessoas tomam êxtase, ingerem êxtase, passam aí até 3 dias dançando e pulando. A ideia, né, disso, né, que é afirmada pelos participantes dessas raves, é que é para contestar as diferenças, as diferenciações entre as pessoas, né? Então, a mulher, o homem, a condição social, nada tem que ser diferente, todos têm que ser iguais, vão para essas festas, ingerem êxtase e se portam da mesma maneira, um como o outro, todos se portam da mesma maneira, dançam, sexo, etc. Não há diferenças. Então, é uma oposição à diferenciação de pessoas. E não estou falando que é correto, é apenas um estudo que existe, que é afirmado por essa teoria da subcultura delinquente, que ela isola grupos para entender por que esses grupos praticam delitos. Outro exemplo, as pichações, né? No período militar, os grupos pichavam para contestar a ditadura. Eu digo, bom, depois eu volto em seguida, faço uma observação. Então, no período militar, as pichações eram de inclinação política. No período democrático, é contra a desigualdade social, contra a desigualdade na escolaridade e etc. Esses grupos, na realidade, eles não têm necessidade de delinquir, necessidade material, não vivem necessariamente em favelas, não passam fome, não têm necessidades básicas, mas eles querem contestar a cultura dominante. Essa é a ideia desta cultura, né? Algumas vezes corretamente, outras vezes incorretamente, né? Eu estou falando no campo das ideias, né? Por exemplo, contestar a ditadura é correto, agora não há necessidade de pichar as casas das pessoas, obviamente, mas é o padrão que se usa, é o meio que encontraram para protestar. O Alessandro Barata, que é um dos grandes criminólogos, eu tenho a obra dele, inclusive, aqui na minha biblioteca, eu ia mostrar para vocês, mas eu não vou conseguir achar ali atrás agora. Ele tem um livro, né, que ele diz que são ideias mais de cunho marxista, então nós teriam esse problema, esse erro, né, que tem mais a ver com a questão capitalista. Mas nem todos os casos são de cunho capitalista. Bem, eu dei uma pausa aqui e achei o livro que eu queria mostrar para vocês. Alessandro Barata, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. É esse aqui. É um dos melhores livros dos autores mais renomados sobre criminologia crítica. Bom, continuando, né, nós então ultrapassamos a teoria do consenso, vamos ver a teoria do conflito. A teoria do conflito, então, ela é ao contrário, obviamente, da teoria do consenso, né? Ela diz que a ordem não é fundada num espírito comunitário, como na teoria do consenso, mas a ordem só existe porque o Estado coage as pessoas a fazerem o que o Estado entende como correto, seguir as leis, né, pessoal? Há na sociedade, então, uma pluralidade de grupos com objetivos diversos. Verdade? Sim. Então é difícil de ter um espírito comum, né? E assim sendo, há um conflito de interesses. Se os grupos são diferentes, têm objetivos diferentes, há um conflito de interesses. Mas a teoria entende que o conflito, até certo ponto, também pode ser benéfico. E o direito, então, sustenta para essa teoria o interesse das classes dominantes. Essa teoria do conflito, ela tem alguns aspectos marxistas, inclusive esse de que ela diz que o direito existe para sustentar os interesses da classe dominante. Obviamente que não é bem assim, né, pessoal? Então há uma corrente não marxista também, né, que o crime é produto das tensões sociais entre esses grupos. Aí acho que é correto, aí está certo, né? Não está ligado diretamente à questão econômica, o crime passa sim pela questão econômica, precisamos atender às necessidades mínimas das pessoas, o Estado não pode dar margem para a atuação de milícias do crime organizado, então isso tem um cunho econômico, então poderia ser chamado até de marxista se quiser, mas não é só isso. Então há uma corrente não marxista que o crime é produto dessas tensões sociais que não necessariamente estão ligadas ao capital, né, ou ao menos ao capital para se sustentar, na divisão do capital. A primeira teoria, ou a primeira escola dessa teoria do conflito é chamada de Labellin-Aproac.
a PROACH, que é a teoria chamada também de teoria do etiquetamento. Ou seja, o indivíduo, para começar, para ser delinquente, ele tem que ter participado, tem que ter ingressado como criminoso, como alguém que cometeu um delito, né, nos órgãos de repressão. Então, tem que ter infringido uma lei, tem que ter ido à polícia, tem que ter respondido um inquérito, um processo e talvez condenado e cumprido pena, né? Então, para se chamar alguém de delinquente, tem que primeiramente passar por essa situação. E aí ele recebe, aí o nome da etiqueta, uma tarja. No momento que ele foi na delegacia de polícia e é acusado, ele já recebe essa tarja de criminoso. O indivíduo que é acusado, sai o rosto estampado no jornal, ele é considerado criminoso. Bom, e um criminoso depois, principalmente depois de cumprir pena, na maioria das vezes ele sai mais pobre que entrou, né, se não for líder de facção, sai sem emprego, sem a sua família, no máximo com a mãe, e ainda a mãe também é alvo, né, dessa etiqueta. Lá vai a mãe de um criminoso. Então isso é a etiqueta que surge. E essa teoria entende que há uma seletividade, que o direito penal não é empregado de maneira igual para todos, né? Os ricos possuem mais chances, não estou dizendo que estão imunes, mas possuem mais chances de não serem etiquetados como delinquentes, primeiramente, por terem mais chances de não ingressar nesse controle criminal do Estado, que vai desde o descumprimento da lei, polícia, Ministério Público, Judiciário e Presídio. Desde essa situação de mais dificuldade para ingressar nesse sistema, até a possibilidade de não ser considerado criminoso pelas pessoas. Por exemplo, quem comete um crime de sonegação fiscal, até bem pouco tempo, e acredito que ainda persista, ainda dê para dar esse exemplo, ele não é considerado um criminoso. O indivíduo é rico lá, sonegou, é contra o Estado, não tem problema. Aí aquele que furtou, aquele é criminoso, né? Ele é pobre, furtou, é criminoso. O que é um grande empresário, sonega bilhões, não é considerado criminoso muitas vezes pela sociedade. Estou falando pela lei, é criminoso, sim. Bom, o efeito da criminalização, então, né, que causa uma reação social injusta e irracional, né? Porque essa reação criminal, esse efeito criminógeno, ele não é justo muitas vezes, ele não previne a prática de novos crimes, tanto que 70%, 75% de quem é preso comete crime novamente, não reinsere a pessoa na comunidade, 70%, 75% comete crimes novamente, dos presos, e perpetua a desviação, ou seja, aquele indivíduo que entrou no mundo do crime, que passa pelos órgãos estatais de contenção do crime, ele é etiquetado como criminoso, e a tendência é não ter emprego, não ter família, estar taxado de criminoso. Aí a ideia mais fácil é voltar a delinquir. Então é uma bola de neve. A segunda e última escola é a criminologia crítica, também chamada de radical. Ela é mais contemporânea do século XX, né? Ela trabalha lá, se origina as suas ideias desde a Revolução Industrial, século XVIII, XIX, e a ascensão do capitalismo atualmente, né? Ela trabalha essa ideia, então, uma corrente bastante marxista. Propõe mudanças socioeconômicas para atingir uma vida digna a todos, né? Ela crê que quem tem que controlar a vida das pessoas, principalmente, é a igreja, os costumes, leis também, obviamente, né? E preconceitos também acabam por controlar a vida das pessoas. Então, hoje, a gente teria como órgãos de controle a igreja, porque ela tem paradigmas que as pessoas seguem. Costumes, as pessoas seguem costumes da sua vida, pode ser bons ou ruins. Leis, claro, né? Existem leis. E também preconceitos, né? As pessoas deixam de fazer algumas coisas por preconceito. Então existe um modelo marxista, principalmente desta criminologia crítica, que ali o crime é um modelo capitalista. Então eles entendem que não há livre-arbítrio das pessoas, porque elas cometem crime influenciadas pelo capitalismo, ou seja, pela grande diferenciação social, pela grande diferenciação de renda, né? Há uma interferência da economia na vida das pessoas.
Claro que nós podemos avaliar essa escola, ela tem pontos interessantes que podem ser observados quando misturados, por exemplo, analisados também com a escola de Chicago. Por exemplo, as suas propostas, né, dessa escola, dessa teoria crítico-radical: redução da desigualdade para a contenção do crime, punir delitos econômicos, né, colarinho branco, com mais severidade, e os delitos praticados pelos pobres com menos severidade. Os delitos contra a saúde pública, contra o meio ambiente, também devem ser criminalizados e condenados as pessoas, principalmente as mais abastadas, com penas maiores, porque delitos econômicos, delitos contra a saúde pública e delitos do meio ambiente, tem-se uma ideia que normalmente são grandes conglomerados que praticam, né? Por isso as penas deveriam ser maiores do que um furto, por exemplo, praticado por uma pessoa. A redução da pena, então, para criminosos vulneráveis. O Raul Eugênio Zaffaroni, na sua obra Direito Penal Brasileiro, apesar de ser argentino, ele escreve sobre Direito Penal Brasileiro, ele tem uma teoria chamada teoria da co-culpabilidade, que o juiz, ao aplicar a pena, deve considerar as condições sociais do indivíduo como um fator redutor da pena. Então, por exemplo, o indivíduo lá furtou, pena de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. O juiz, ao aplicar a pena, sendo esse indivíduo paupérrimo, deveria aplicar um redutor aí, que dá na casa de alguns meses, pessoal. 1, 2, 3, 4 meses de redutor. É a teoria da co-culpabilidade, que o Estado também é copartícipe, porque ele não combate a desigualdade, não entrega condições mínimas de vida para as pessoas. Também entende que contribui para o surgimento de crimes ambientais, né? Esse capitalismo, né? A teoria capitalista contribui para o surgimento de crimes ambientais, e também ela atua com as propostas de mecanismos processuais, por exemplo, incentiva a existência do mandado de segurança coletivo, da ação civil pública que nós temos na nossa Constituição. Então, as propostas da teoria radical, né, são boas, desde que observadas com certa modulação, né? Não precisa ser radical, mudar totalmente o sistema econômico, óbvio que não, mas propor redução da desigualdade. É certo que diminui a criminalidade, nós já temos inúmeras pesquisas que demonstram isso, temos inúmeros projetos em andamento que demonstram isso. Punir delitos econômicos, ou seja, punir aquelas pessoas com maior poder aquisitivo que geram grandes delitos, né? Delito de colarinho branco, delitos contra o meio ambiente, também me parece correto, né? E talvez redução da pena para vulneráveis também pode ser algo importante, dependendo de se o indivíduo não é alguém que reiteradamente comete crimes, não são crimes violentos contra a pessoa, etc. Bom, pessoal, então nós estamos encerrando aqui o estudo da teoria das escolas da sociologia, criminologia sociológica. Vimos que existem duas grandes teorias, que é a teoria do consenso e a do conflito. A teoria do consenso acredita, né, tem como paradigmas que as pessoas têm valores e elas têm objetivos comuns. Então, quando foge desses valores, que acaba ocorrendo o que nós entendemos hoje, né, claro, como delito. Ela se divide em algumas escolas ou algumas teorias, né, conforme queiram chamar, que são, vamos dar uma revisada aqui. Primeiro, então, teoria do consenso é dividida em escola de Chicago ou ecologia criminal, que é muito importante, muito utilizada atualmente para conter a criminalidade. Na segunda, a escola da teoria da associação diferencial, que tenta explicar como as pessoas abastadas cometem crime, é a teoria dos crimes de colarinho branco. A teoria da anomia, né, que diz que o crime é um fenômeno normal e a sociedade até certo ponto sobrevive ao crime, né, que não há uma crise nos valores, né, nas normas de uma sociedade. Tem as ideias que um acelerado crescimento econômico debilita a consciência coletiva, né, as pessoas acabam se afastando, cada um com um objetivo diferenciado, e acaba então existindo uma anomia, uma certa desorganização.
Depois, a última teoria da subcultura delinquente, que tenta explicar como grupos, né, de jovens, por exemplo, praticam pichações, quebram placas, praticam bullying. Depois nós temos a segunda vertente, que é a teoria do conflito, né, que entende que na realidade as pessoas só cumprem as leis quando coagidas, porque cada pessoa tem um objetivo, cada grupo tem um objetivo, não há objetivos e valores comuns numa sociedade. Ela tem dividido em teoria do Labelinha-Proacha, que é a teoria do etiquetamento, que propõe que se evite ingressar no mundo do crime, que as práticas do Estado sejam, por exemplo, restaurativas, para que a pessoa não ingresse no mundo do crime, porque depois de ingressar no mundo do crime, ele passa a ser etiquetado e como criminoso, né? E a probabilidade de retorno ao mundo do crime é muito grande, porque ele sairá de um presídio normalmente mais pobre, sem emprego, sem família, é etiquetado como criminoso, não darão emprego para ele muitas vezes, e ele terá então possivelmente que retornar ao mundo do crime. E a segunda teoria da escola, então, do conflito, a teoria do conflito, é a criminologia crítica, né? Que ela tem um cunho muito capitalista. A ideia principal de um grupo marxista seria a mudança do regime econômico de capitalista para outro, mas também ela tem boas propostas, né, que não são exatamente de cunho marxista, e com a redução da desigualdade, punir delitos econômicos mais severamente que crimes simples patrimoniais, né, e outras. Então, pessoal, fica aqui a aula de hoje. Até a semana que vem, quando teremos a aula online, né? E aí nós terminaremos a parte da criminologia. Então, uma boa semana aí, bom final de semana e uma boa semana a todos.